Estamos celebrando com alegria um grande evento da nossa fé, a ressurreição de Jesus, dá sentido à nossa fé. Jesus verdadeiramente ressuscitou, e ao longo da semana fomos acompanhando diversos encontros do ressuscitado, sinais de que Ele estava vivo no meio dos seus discípulos, está vivo hoje no meio de nós. E a narrativa do Evangelho de hoje nos chama a atenção e coroa, digamos assim, um aspecto da vida dos discípulos de Jesus, depois da sua morte e ressurreição, e o envio do seu Espírito. Se inaugura um novo modo de vida para aqueles que são animados pela vida do ressuscitado. Um novo modo de vida que se expressa através da comunhão de vida. Esse é um traço característico das criaturas novas, animadas pelo mesmo Espírito de Deus, que é comunhão perfeita. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em comunhão, são uma família. E aqueles que são renascidos em Deus, são inseridos nesta comunhão de vida. E depois manifestam na sua vida um modo de viver também, que é um modo de viver, a gente pode dizer assim, comunional, de comunhão. Isso fica muito claro nos relatos da ressurreição. Nós vemos já no domingo passado, como Maria vai ao túmulo, não encontra Jesus lá, o túmulo vazio, e ela corre e vai para onde? Vai para aquele lugar, para o cenáculo, onde os apóstolos estavam reunidos. Os discípulos de Emaús estão caminhando pela estrada, se apresenta Jesus, eles o reconhecem, experimentam esta grande alegria, e para onde eles vão? Voltam correndo para Jerusalém, para esta casa, para este lugar onde estavam reunidos os apóstolos. No Evangelho de hoje, o Evangelho começa dizendo: estando reunidos, estando em comunidade, os discípulos, Jesus entrou e se apresentou a eles, ali onde eles estavam juntos, aqueles que antes estavam separados, dispersos, cada um correndo para um lado, no desespero, voltam a reunir-se, e aí Jesus se manifesta. Mas um deles não estava, Tomé não estava lá, ainda não havia se reunido a comunidade, e então Tomé não vê, Tomé não encontra, Tomé é privado dessa graça do encontro com o ressuscitado. Mas 8 dias depois, Tomé está lá, e estando lá, ele encontra o Senhor. Se inaugura um novo modo de vida, o modo de vida daqueles que são nascidos, renascidos em Deus, é um modo de vida de comunhão, de partilha de vida. Aqueles que são inseridos na vida de comunhão do Deus uno e trino, expressam também depois na sua vida esta capacidade de viver em comunidade, em comunhão. E ali encontram o Senhor.
Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei aí, no meio deles. Há graças que somente chegarão a nós neste encontro que é convocado pelo próprio Jesus, onde o próprio Jesus se manifesta, porque a razão da nossa comunhão, a possibilidade de viver em comunhão, ela é dada somente por Jesus, é no Espírito dele. Toda a iniciativa, toda a tentativa de fazer comunhão pela força, promete o céu e entrega o inferno. No discurso é muito bonito, mas na prática é o inferno, porque as pessoas que não estão animadas pelo Espírito não vão sentir gosto de partilhar, de viver. Pensemos quando as pessoas são obrigadas a conviver, que duro é, que difícil é, uma cruz que se carrega muitas vezes, e pode-se carregar esta cruz com o espírito cristão, e isso tem um sentido e um caminho, mas esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que se dê uma comunhão, não digo espontânea, que nasce da natureza, mas uma comunhão natural que será a expressão desse Espírito que anima cada um, que é transformado pela graça do Senhor. E nós vemos hoje muitas formas de expressar e de viver o cristianismo, não somente pelas razões da pandemia, que é um capítulo à parte. Hoje muitas pessoas têm o desejo de viver em comunhão e em comunidade, mas estão impossibilitadas por diversos motivos. E nesse sentido, essas pessoas, elas estão presentes. Quantos irmãos e irmãs que nos acompanham desde os seus lares, mas nós sabemos que o seu coração está aqui, e que nós formamos todos uma única comunidade. Então não se trata disso, o que eu vou falar. Mas o que eu vou falar é um fenômeno que está acontecendo, também motivado pelo individualismo dos tempos presentes, e pelo fenômeno da comunicação virtual, das redes, um cristianismo sem comunidade, onde as pessoas, pela internet, ensinam, condenam, fazem tudo, mas ali, da telinha, os santos da telinha, isso não existe, até porque a gente vê muitas vezes os santos da telinha destilando ódio pela telinha, e criando brigas e confusões, na pretensão de viver um cristianismo de poltrona, de televisão, de celular e de computador. A vida cristã, ela é essa comunhão de vida, onde a gente convive e juntos caminhamos no progresso, impulsionado pelo Espírito. E quanto mais perfeita é uma comunidade, na medida em que é possível a perfeição nesta vida, não é pelos dotes e pelas qualidades de cada pessoa, pela inteligência, mas ela é mais perfeita na medida da abertura das pessoas ao Espírito de Deus, que gera comunhão. É Jesus quem nos reúne, é o seu Espírito que nos faz irmãos. Então o Evangelho de hoje nos indica este caminho, este belo caminho, do qual todos nós já fizemos experiência e fazemos experiência.
O Senhor se manifesta de um modo especial quando nós estamos reunidos no seu nome. O Senhor é o princípio da nossa unidade, e quando os nossos corações, os nossos olhares, a nossa mente está voltada para o Senhor, é possível criar comunidade entre nós, tão diferentes às vezes, mas quando o nosso ponto de união, nosso ponto de referência é o Senhor, é possível essa convivência. Mas quando nós queremos criar uma convivência a partir de individualidades, cada um agarrado no seu próprio ponto de vista, cada um preso à sua própria visão, ao seu modo de ver, de entender as coisas, de julgar, cada um fechado no seu mundo, não se faz comunidade assim. É só quando nós nos abrimos ao Senhor, dizemos: verdadeiramente ressuscitou, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o ponto de união, o ponto de referência, Ele é a nossa paz. Pensamos esta graça, né? De não ser como Tomé, de perder graças. Tomé perdeu a graça, depois ele alcançou lá, 8 dias depois, mas ele passou 8 dias triste. Tudo bem, o Senhor teve misericórdia dele, se manifestou, fez, mas foram 8 dias que ele passou triste lá, sem saber que o Senhor tinha ressuscitado. Estava todo mundo na festa, todo mundo na alegria que o Senhor tinha ressuscitado, e ele ainda estava desconfiado lá. Eu só quando eu ver, só quando eu tocar. E quando é que ele viu e quando que ele tocou? Quando ele voltou ao grupo, quando ele voltou à vida de comunidade, né? Há graças, e há um tipo de progresso na vida da graça e na vida espiritual que só se alcança na comunidade dos discípulos de Jesus. É aí onde ele se manifesta. É quando na comunidade dos discípulos de Jesus, os corações e os olhares estão voltados para o Mestre, e não para os defeitos, limitações, ou mesmo qualidades uns dos outros. Isso importa pouco. Importa voltar-se para o Senhor. Não vamos ter uma comunidade humana perfeita, e então se a gente começar a se fixar no jeito que pensa um, no jeito que pensa outro, na sensibilidade de um, na sensibilidade de outro, na opinião, na inteligência, no defeito, na virtude do outro, é impossível. Mas quando todos nós, feridos, machucados, cheios de defeitos, limitações, mas também com a grandeza da nossa vida, que abriga o Espírito Santo de Deus, quando a gente, né, com todas as diferenças que a gente tem, fixa o olhar em Jesus, coloca o nosso coração em Jesus, nós somos capazes de olhar o irmão também com aquele olhar de misericórdia, de compreensão, de paciência, de bondade, e somos capazes de levar a nossa vida de comunidade, porque o nosso olhar não está voltado nem para dentro de nós mesmos, e nem simplesmente para os defeitos ou as virtudes do irmão, mas o nosso olhar e o nosso coração estão voltados para o Senhor. Ele é o fator da nossa unidade, né? É dele que o nosso olhar não deve desviar, e é ali, nessa comunidade de irmãos, cheios de limites e de defeitos, como era a comunidade dos apóstolos, nesta comunidade de irmãos, que é a igreja, cheia de limites, pecados e imperfeições, mas quando esta comunidade renova cada dia o seu desejo de voltar-se para o Senhor, de ter a Ele como único mestre, é possível que Ele habite no meio de nós, que Ele se manifeste, e que essa manifestação, então, seja o grande fator de atração e de crescimento da fé e da igreja. A manifestação desta vida nova, orientada, impulsionada pelo Espírito, que nos leva a aceitarmos-nos e amarmos-nos uns aos outros no Senhor.
Que o Senhor nos dê a graça, a todos nós, de seja presencialmente assim, né, como muitos de nós está podendo fazer agora, seja desde os nossos lares, mas com o coração colocado na comunidade de fé, né, que a gente nunca desista desta vida de comunidade, que a gente se abra sempre mais à ação do Espírito, que nos impulsiona sempre a viver em comunhão. Os filhos e filhas de Deus vivem na família dos filhos e filhas de Deus, não são seres solitários por aí. Peçamos esta graça, que as nossas comunidades possam espelhar, né, esta vida nova, centrada no Cristo, impulsionada pelo seu Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.